Olá, dando continuação à conferência de aniversário da nossa igreja, temos o privilégio de ter o pastor Diego na ministração da palavra. Estamos alegres por comemorar mais um aniversário e podemos dizer com grande alegria que até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, eu quero agora orar pedindo a direção do Senhor. Oremos. Pai Celestial, eu quero te agradecer pelo privilégio da nossa igreja estar comemorando mais um aniversário. Tudo isso é possível porque o Senhor nos guardou, o Senhor nos sustentou, e toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Que tudo o que acontecer no decorrer desse culto seja para a tua honra e glória. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Como já mencionei agora há pouco, esta gravação tem também o objetivo de ser transmitida ali para os irmãos do Cocaia, e desde já eu agradeço ao pastor Silvio, que desde o ano passado me convidou para, neste período de aniversário da igreja, a igreja ali no Parque Residencial Cocaia, já por algumas décadas, está naquele lugar, servindo ao Senhor, e eu me sinto bastante privilegiado e honrado em poder transmitir a palavra do Senhor para os irmãos. E o meu objetivo durante esta e a próxima mensagem também é tentar, de certa forma, cobrir o assunto que pessoalmente nós faríamos. Eu sei que não será tão fácil quanto presencial. Presencialmente teríamos
3 oportunidades da mensagem e virtualmente farei isso em 2 ocasiões. E eu gostaria de meditar com os irmãos muito mais em uma questão conceitual do que propriamente a exposição de um único texto. Tá? Eu mesmo tenho preferência em fazer dessa forma, de expor pequenos trechos da Bíblia, assim como já tenho feito aqui no Moraes, de livros, capítulo após capítulo, mas o desafio e até mesmo o convite do pastor Silvio foi para que falássemos dentro desse assunto. E hoje o título desta mensagem é Compreendendo para Fazer. Ninguém leva adiante alguma coisa sem antes ter a compreensão para depois fazer. A escola, ela ilustra muito bem essa situação. A faculdade, o curso, esse ambiente de primeiramente uma teoria para depois a prática, é o que nós, de verdade, de fato, nós necessitamos. Ninguém consegue conduzir alguma coisa se antes você não entender os conceitos, se antes você não entender a teoria, para depois praticar. Um engenheiro, por exemplo, quantos anos na faculdade ali ouvindo, calculando, fazendo, mas a prática mesmo ele vai receber depois que conclui o seu curso. Depois que, quando literalmente ele colocar a mão na massa. A educação de filhos também dá esse entendimento para nós. Eu já, com a segunda, agora a Ana, já completou 5 meses, o João já 3 anos e alguns meses. Como que é perceptível a facilidade, ou pelo menos, um pouco mais fácil em alguns sentidos, a educação do João nesse momento do que foi quando ele tinha por volta de 1 ano de idade. Por quê? Porque nesse momento é mais fácil a compreensão do que o pai pede, do que a mãe pede, para então depois ele ter condições de obedecer, de fazer, de executar. E dificilmente nós vamos nos deparar com alguém que correndo talvez aí em alguma direção, mas não sabe o porquê que está correndo, não sabe para onde está indo, não consegue compreender o porquê disso. É algo difícil de acontecer, pelo contrário, é mais provável que aconteça o quê? Que aconteça dessa pessoa justamente estar correndo nessa direção, correndo com este objetivo, porque ela de fato tem um entendimento dessa necessidade. Com tudo isso, irmãos, eu estou querendo acreditar que um grande motivo pelo qual um grande número de crentes que fielmente nas programações da igreja se fazem presentes, ainda que não se envolvendo de fato e de verdade com a missão de Deus para as suas vidas, está no fato de uma falta de entendimento do todo, da parte maior. Sem um claro entendimento do todo, obedecer em uma pequena parte fica algo difícil, farisaico e até mesmo legalista. Por exemplo, deixe-me dar um exemplo. É verdade que lá em Mateus capítulo 28 nós temos, juntamente com outros textos da Bíblia, o ensinamento, a ordenança bíblica de anunciarmos a palavra de Deus, de comunicarmos aos perdidos o evangelho da salvação, a mensagem que transforma vidas. Mas se a sua motivação em fazer isso estiver apenas no fato de que existe uma ordem, eu acho que eu não preciso de algo sobrenatural para revelar para você que se a sua motivação em evangelizar, em comunicar a verdade de Deus for porque a Bíblia diz que devemos fazer, você não está fazendo.
A revelação, né, é que você não deve estar engajado totalmente com isso, ou muito, né, se fazendo, não sente motivação, alegria, algo que te impulsiona a fazer o que você tem feito no serviço ao Senhor. E por isso, talvez seja a situação do porquê mesmo fielmente nós estamos servindo ao Senhor com reservas. E o pior de tudo, dando desculpas e mais desculpas do porquê não fazemos isso, do porquê não fazemos aquilo, do porquê não nos envolvemos dessa forma, mesmo sabendo que existe uma ordem em fazer. Por que você, de repente, algumas perguntas, né, poderíamos trabalhar, por que você não tem tido um tempo de qualidade na leitura bíblica e na oração? Ah, é porque eu não tenho tempo, eu estou muito corrido. Mentira! Não é verdade, seja sincero consigo mesmo. O coronavírus está aí para mostrar que isso não é verdade. Exatamente o tempo é o que nós estamos tendo, e talvez você não consegue ainda melhorar a questão de um tempo a sós com Deus. Por que você não participa fielmente nas programações da igreja? Ah, é por causa disso, ah, é por causa daquilo. Será mesmo? Por que não lhe vemos pegar folhetos aí no fundo da igreja, no quadro de missões, onde de repente talvez fica aí os folhetos, e não os vemos entregá-los e anunciar o evangelho da salvação aos perdidos? Porque o seu trabalho, o seu lazer, a sua família, a sua escola, não é o palco onde você se apresenta em cumprimento da missão de Deus na sua vida? Por quê? Por que que para você o servir a Deus se resume apenas em estar em determinados dias da semana na igreja? Irmãos, eu quero acreditar que um entendimento, um claro entendimento da grande história, a história do que Deus tem feito no mundo, vai te ajudar a entender e com fervor se entregar ao Deus da história, na história de Deus. Aquilo que você é e o que você faz é reflexo daquilo que você entende sobre Deus. Quando eu conheço Deus, que é a nossa necessidade número 1, quando eu conheço mais esse Deus, quando eu me aproximo mais desse Deus, eu de certa forma enfrento as adversidades com maior coragem, com uma postura correta. Quando eu conheço mais esse Deus, quando eu me aproximo mais do Senhor, eu enfrento o inimigo, eu enfrento a tempestade, eu enfrento a tribulação com confiança de que o meu Deus é maior do que o problema, é maior do que a tribulação. Quando eu conheço mais a Deus, a sua missão, fica mais fácil compreender o que Ele espera da minha vida dentro desse cenário. Por isso, nós precisamos primeiro compreender, para depois fazer. E nesta ocasião, nessa oportunidade, eu gostaria de dar um passeio na história junto com os irmãos, e trabalhar 3 pontos importantes hoje. E em primeiro lugar, entendendo, né, a importância dos primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis. Nós precisamos olhar para trás para compreender, começar a entender esse todo, essa história maior, que consequentemente dará para mim e você maior condição de entender que dentro dessa história, o que Deus espera especificamente de mim, especificamente de você dentro desse cenário. Em primeiro lugar, a importância dos primeiros 11 capítulos de Gênesis. Ao olharmos para o começo do relato bíblico, nós nos deparamos com um Deus poderoso, um Deus criador de todas as coisas.
A Bíblia apresenta que Deus fez todas as coisas, e não apenas fez todas as coisas, declarou que aquilo que Ele fez era bom. Ou seja, havia beleza, havia ordem, havia decência, havia harmonia no que Deus criou. Mas é também no começo do relato bíblico onde nós vemos o registro da desobediência do homem. O homem desobedece a Deus, Adão descumpre a ordem de Deus, e nós vemos com isso as devastadoras e duras consequências do pecado. Tudo nos primeiros 11 capítulos de Gênesis. E nós vamos ver o quão devastador é o pecado na vida da humanidade. Em primeiro lugar, a comunhão com Deus é rompida. A liberdade, a comunhão, a harmonia, o relacionamento do homem para com Deus, de Deus para com o homem, foi rompido. O pecado quebrou o relacionamento com Deus. Nós vemos com isso, a morte se tornando uma realidade na vida e na existência humana. A morte não faz parte do plano original de Deus. A morte foi introduzida por consequência do pecado, da desobediência. Nós vemos que a terra foi amaldiçoada e o homem passou daí por diante a estar destinado para o inferno, porque livremente escolheu desobedecer ao Senhor. Nós vemos também no começo do relato bíblico o primeiro assassinato nessa terra. Irmãos, se hoje nos causa assombro ligarmos de repente a televisão e vermos o quanto de morte, assassinato existe, o que a história bíblica nos conta é que quando ainda existia sobre a face dessa terra apenas uma família, já existiu um assassinato, já existiu morte. E observamos que em tudo isso, Deus, que poderia ter destruído tudo, o homem aniquilado, acabado com o homem, Deus decide então resgatar, reaproximar, reatar a comunhão com este homem perdido e distanciado de sua graça. Esse é um ponto importante na história que nós precisamos entender. Não apenas o pecado é uma realidade, mas Deus no seu amor, Deus na sua misericórdia, Deus na sua graça, não vira as costas para esse homem, não abandona ao relento. Deus decide aproximar-se desse homem, revelar-se a esse homem e resgatar o pecador a si. E neste momento, nesta altura da história, é fácil de observar que a maneira como Deus trabalha para isso era muito mais de uma forma individual. E o relato bíblico continua para nós dentro dos 11 primeiros capítulos de Gênesis e mostra para nós que a humanidade, ela aumentou, ela cresceu de maneira fantástica. Só que junto com isso cresce também o que? O pecado, a perversidade, a desobediência. E nós vemos no começo do livro de Gênesis, Deus tomando a decisão de destruir a humanidade, preservando Noé, por causa da maldade do coração do homem, por causa do pecado que de maneira exagerada se apresentou para Deus como um mau cheiro, algo repugnante. Deus não pôde suportar tamanha maldade naqueles dias. E o relato de Gênesis vai dizer para nós que através de um dilúvio, Deus destruiu tudo que existia. Recomeça com Noé. E vemos o relato bíblico novamente dizer para nós que essa humanidade continua a crescer, a aumentar. E mais uma vez precisamos entender, precisamos destacar o ponto de que Deus continuou tendo a intenção,
o desejo e as atitudes de aproximar desse homem, de estender a sua graça, de conceder o seu perdão e trazer esse homem para perto de si. A humanidade mais uma vez cresce e aumenta, e juntamente com isso a desobediência, o pecado, e em desordem do que Deus havia dado, em desobediência, os homens não se espalham por esse mundo, pelo contrário, se juntam, se aglomeram e por perversos objetivos, desejos perversos, eles querem construir uma torre que se chegasse até o céu, onde eles fossem conhecidos na terra, afamados pelos seus propósitos perversos. E nós vemos no capítulo 11 do livro de Gênesis, Deus mais uma vez interferindo na história, interferindo no curso desse mundo e confundindo. A Bíblia diz que existiu a confusão das línguas. Até o presente momento, apenas uma língua era falada, comunicada, comentada pela humanidade. Não sei exatamente que língua é essa, nós não temos ideia de que língua seja, mas o relato do capítulo 11 de Gênesis vai dizer para nós que Deus confundiu as línguas, e grupos de homens começou a falar em determinadas línguas, determinados dialetos, o que fizeram deles necessário a dispersão, a saída daquele lugar, porque esse grupo não conseguia comunicar-se com esse grupo e com aquele grupo, e assim por diante. Então esses grupos que de comum acordo tinha entre si a língua, eles se espalharam para determinados lugares da terra, cumprindo assim a ordem de Deus de espalhar, encher, multiplicar-se. E é exatamente, irmãos, nesse ponto que nós precisamos entender a seguinte questão: o capítulo 12 de Gênesis. Nós precisamos voltar, como nós fizemos nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, entender o quão devastador se tornou, e de fato o pecado na vida da humanidade, na história da humanidade, entender também a intenção de Deus, podemos chamar a missão de Deus, e mesmo depois do pecado do homem, continuar desejando que esse homem pudesse ter comunhão consigo, que esse homem pudesse estar em sua presença. E Deus faz isso mesmo nos 11 capítulos de Gênesis. Mas no capítulo 12 de Gênesis, que é o segundo ponto que nós precisamos neste momento para começar a entender essa história maior, é o porquê Israel, porquê a nação de Israel é formada. O capítulo 12 de Gênesis vai nos dar para nós o seguinte relato. Dá uma olhadinha no texto bíblico, será projetado aí na sua tela. Capítulo 12, versículo de 1 a 3 nos diz o seguinte: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, é nesse momento, é nesse contexto, na verdade, que nós precisamos entender o capítulo 12 do livro de Gênesis. Qual o contexto? O contexto do capítulo 11. No capítulo 11 de Gênesis, nós temos o que Deus fez naquele momento, chamado de a confusão das línguas. O povo na região da Babilônia, construindo aquilo que ficou conhecido como a Torre de Babel, teve a confusão das línguas, uma realidade, a dispersão para todos os lugares dessa terra,
E Deus manteve o seu desejo de resgatar esses povos para si, de aproximar, de revelar-se, de ser Senhor e Salvador de cada nação. E para isso, o capítulo 12 de Gênesis se faz uma necessidade. Porque na intenção de Deus cumprir essa missão, Ele forma, a partir de Abraão, ou de Abrão, até o seu nome não ter sido mudado, esta nação. A nação de Israel, ela foi formada, ela surgiu para o cumprimento da missão de Deus. Qual a missão de Deus mesmo? O desejo de ser conhecido, o desejo de ser Senhor, o desejo de ser Salvador de cada homem, de cada mulher, de cada pecador. E para isso essa nação será formada, e para isso Deus chama esse homem. E às vezes nós lemos esse texto extremamente conhecido, e na nossa mente surge o pensamento, o sentimento de que quando Deus chama esse homem já é um homem pronto, esse homem já é um homem que conhece a Deus, esse homem já serve ao Senhor, esse homem é um servo de Deus, é um exemplo de fidelidade. Mas não é exatamente isso que nós temos quando nós entendemos o contexto do capítulo 11, da dispersão das línguas, da região da Babilônia. A Bíblia vai dizer no livro de Josué, farei a leitura também, o capítulo 24, versículo 2 e 3, olha só o que a Bíblia nos diz. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão, e Naor, habitaram da além do rio Eufrates, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência, e lhe dei Isaque. O que o texto de Josué, capítulo 24, está dizendo para mim e para você? Está dizendo que Deus decidiu resgatar Abraão, Deus decidiu chamar Abraão, Deus decidiu salvar Abraão, um homem que junto com seu pai, que junto com seu avô, habitava nas regiões babilônicas, na Torre de Babel, naquela região, e que certamente, conforme o texto que lemos, uma realidade, serviam a outros deuses, serviam os deuses babilônicos. E o que nós vemos aqui que é digno de nota, que é importante, é que Abraão é objeto da intencional graça de Deus. Esse homem é alcançado por Deus, esse homem é resgatado por Deus, estando no seu estilo pecaminoso de vida. O que isso quer dizer para mim e para você? Que eleição, escolha divina, não diz respeito a um privilégio pessoal, mas a uma responsabilidade. Ou seja, Abraão é escolhido, Abraão é eleito para abençoar vidas. O texto que nós lemos de Gênesis diz isso para nós: sê tu uma bênção. Em ti serão benditas, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Percebe, irmãos, aquilo que eu chamaria de lançar as bases, para depois, na próxima mensagem, depositarmos sobre esses alicerces algumas coisas importantes. Deus tem uma missão, Deus continua tendo desejo de revelar-se ao pecador, Deus continua tendo desejo de alcançar o pecador, de fazer-se conhecido, de ser Senhor, de ser Salvador desse homem. E para isso Ele escolhe Abraão, e Abraão precisa ser uma bênção na vida de outros.
Deus não escolheu Abraão porque ele era melhor do que os seus parentes. Deus não escolhe esse homem porque de repente esse homem era alguém que diferente de todos ali em Ur dos Caldeus, na região babilônica, esse homem se destacava. Deus escolheu esse homem porque assim ele quis. Deus me escolheu, Deus te escolheu, não porque você ou eu fôssemos melhores do que outros, de forma alguma, mas Ele escolheu porque Ele assim o quis fazer. E essa escolha de Deus não diz respeito a um privilégio pessoal, mas uma responsabilidade. Escolhido por Deus, alcançado por Deus, para ser uma bênção, para ser uma ferramenta, para ser um instrumento nas mãos de Deus na vida de outras pessoas. Israel é formado justamente para ser esse canal, o canal da bênção de Deus na vida dos demais povos. E a maneira como Israel vivia, ou deveria viver, a maneira como Israel fazia os seus negócios, a maneira como Israel se alimentava, a maneira como Israel vestia, deveria demonstrar aos demais povos dessa terra que foi espalhado em Gênesis 11. Eles deveriam viver e demonstrar que Deus existe. Eles deveriam, através daquilo que eles eram e faziam, anunciar por palavras e atitudes: existe um Deus no céu. Esse Deus quer ser conhecido, esse Deus quer ser Senhor. Israel, ele era de certa forma o palco das manifestações e demonstrações do poder de Deus. De que forma, de repente, nós podemos destacar que Israel então cumpriria a sua missão? Como Israel cumpriria a sua missão? E nós podemos ver que de 3 formas Israel cumpriria a sua missão. Em primeiro lugar, Israel cumpriria cumprindo a lei de Deus. Eu farei a leitura de outros textos que já está destacado aqui nas minhas anotações. Observe o texto de Deuteronômio, capítulo 4, do versículo 5 ao 8, que nos diz o seguinte: Moisés escreve e diz assim: Vejam, agora eu lhes ensino estes decretos, estes estatutos, conforme me ordenou o Senhor Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Obedeçam-lhe por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Quando elas ouvirem destes decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo desta grande nação, pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor, nosso Deus, está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. O que é que nós observamos aqui de maneira muito clara? Moisés, antes do povo entrar na terra prometida, escreve o livro de Deuteronômio, e nesse trecho ele está dizendo que para o povo que entrará na terra prometida, deveria cumprir a lei de Deus, obedecer por completo os estatutos de Deus. E quando fazendo isso, Deus diz aqui através de Moisés que as nações que habitavam também na circunvizinhança da terra que Deus havia dado para Israel, iriam observar Israel cumprindo a lei de Deus, os estatutos de Deus, os acordos com Deus, e diriam o seguinte: mas que povo sábio, que nação grande, mas que nação essa que tem uma sabedoria diferente. E Moisés diz que isso é do Senhor, que esta é
o cumprimento da lei de Deus. Então Israel, em primeiro lugar, cumpriria a sua missão obedecendo, cumprindo a lei de Deus. Em segundo lugar, Israel cumpriria a missão de Deus sendo um cenário dos feitos milagrosos de Deus. Quando nós observamos no livro do Êxodo, no contexto da saída do Egito, onde de repente, Deus aparece para Moisés, fala para Moisés o seguinte: olha, vai até o rei do Egito, vai até Faraó e diga que eu estou requisitando a saída do meu povo do Egito. E quando Moisés se aproxima do Faraó junto com seu irmão Arão e diz isso para ele, o que mesmo que Faraó disse a respeito de Deus? Você lembra? Ele disse o seguinte: quem é o Senhor para que eu obedeça? Quem é o seu Deus, Moisés, para que eu possa obedecer-lhe? E o relato do livro do Êxodo, o versículo que farei a leitura é o capítulo 9, versículo 16, que é o contexto dos juízos de Deus, dos feitos milagrosos de Deus, através de 10 grandes feitos, dizendo para Faraó, para o Egito, para Israel e para o mundo quem era esse Deus. O versículo do capítulo 9 diz o seguinte: mas eu poupei a fim de lhe mostrar meu poder e proclamar meu nome por toda a terra. Deus está falando das pragas e Ele está dizendo: eu fiz isso, sabe por quê? Com a finalidade de proclamar, de mostrar o meu poder e proclamar o meu nome sobre toda a terra. Lembra quando lá na frente Daniel foi jogado por decreto do rei nas covas dos leões? Lembra disso? O que a Bíblia diz quando no clarear do outro dia o rei se aproxima na cova dos leões e desejoso por ver se porventura Daniel, que era seu amigo, mas que por traição havia sido jogado naquela cova, se estava vivo ainda? Quando ele abre aquele lugar, aquela porta, Daniel exclama de lá e diz: ó rei, vive para sempre, porque Deus me livrou da cova dos leões. E o que a história mostra para nós? A história nos revela que o rei emitiu um decreto a partir daquele momento, que todos debaixo da sua autoridade, todos no seu reinado, deveriam servir, deveriam adorar, deveriam se encurvar apenas ao Deus de Daniel. Então, os muitos milagres que Deus realizou em Israel, no meio de Israel, tinham a finalidade de demonstrar ao mundo, demonstrar às demais nações que Deus existe, que Ele tem se revelado, que Ele quer aproximar o pecador, que Ele quer conceder o seu perdão. Quantos e quantos foram os milagres e os feitos poderosos de Deus no meio de Israel? O maná no deserto, a abertura do Mar Vermelho, do Rio Jordão, muitos e centenas de milagres Deus faz, e os milagres em Israel eram meio que fogos de artifício que chamavam a atenção para Deus, não para Israel, mas para Deus. Como Israel cumpriria a sua missão? Cumprindo a lei de Deus. Como Israel cumpriria a sua missão? Sendo um cenário dos feitos milagrosos de Deus. Em terceiro lugar, adorando de forma inclusivista, não exclusivista, mas inclusivista. A adoração em Israel deveria permitir o ingresso, deveria permitir a chegada das demais nações. O texto do Salmo 67, versículo 3 e 4 nos diz o seguinte: que os povos te louvem, ó Deus, sim, que todos os povos te louvem, que o mundo inteiro
cante de alegria, pois governas os povos com justiça e guia as nações da terra toda. O desejo de Deus era que através da adoração, em tantos outros textos, tantos outros salmos, onde o povo de Israel convidava: vinde, adoremos ao Senhor, vinde, proclamemos os seus grandes feitos, venham povos, venham nações e adorem ao Senhor, adorem ao Senhor. O que nós também observamos no relato da história é que não apenas os primeiros capítulos de Gênesis é importante, que não apenas Israel surge com um DNA de abençoar, com um DNA para cumprir a missão de Deus, que não está condicionada a Israel, mas a Ele mesmo, que desde o início Ele tem o desejo de resgatar pessoas, de salvar pessoas, e por isso forma Israel. A história nos mostra que Israel falhou no seu cumprimento, falha em cumprir a sua missão. Israel não foi efetivo, irmãos. Israel falha. Uma rápida olhada pelo Antigo Testamento, nós notamos que Israel falhou. Depois que o povo entra na terra prometida, depois que Moisés escreve dizendo: cumpram a lei de Deus, obedeçam essa palavra, e os demais povos irão olhar para vocês, irão reconhecer que vocês têm algo diferente, vocês irão atrair as demais nações com as maneiras justas de tratar uns aos outros, com a forma correta de ser e proceder. Vocês irão atrair as demais nações na maneira de adoração. A Bíblia diz que a quarta geração depois do ingresso na terra prometida não conhecia o Senhor, não tinha conhecimento de quem era Deus. E por que isso se dá, irmãos? Isso se dá pelo fato de piloto automático não produz firmeza de ninguém. Piloto automático, o caminhar na vida cristã no piloto automático não vai te aproximar de Deus, pelo contrário, vai fazer com que nesse momento talvez o desvio seja mínimo e pequeno, mas que com o passar do tempo isso vai crescendo, e o piloto automático irá te conduzir para longe de Deus, não para perto de Deus. Por diversas vezes Deus chamava o seu povo, Deus falava com o seu povo, Deus advertia o seu povo e dava segurança para eles, dizendo: a minha parte eu vou cumprir, Israel, o que depender de mim eu vou fazer. E o povo de Israel, juntos e unânimes, diziam e respondiam para Deus: Senhor, a nossa parte nós faremos, nós seremos fiéis a Ti, nós obedeceremos ao Senhor. E a história mostra para nós que não obedeceram, que não fizeram, que não cumpriram. Israel falha no servir ao Senhor. O profeta Jonas é a representação maior do que foi e o desempenho da nação de Israel. Lembra da história de Jonas? Eu poderia investir uma mensagem inteira na história de Jonas, não faremos isso pelo tempo que nós temos, essa é a próxima mensagem, mas o profeta Jonas é a representação máxima da falha de Israel como nação. Lembra de Jonas? Deus fala para Jonas: Jonas, vai até a cidade de Nínive e anuncie, Jonas, a minha palavra. Anuncie, Jonas, o meu juízo, a minha sentença contra aquele povo. E o que a história mostra para nós? Que Jonas não queria ir, que Jonas caminha na direção oposta de Nínive. Mas o Deus da história, e a história que é a história de Deus, nos mostra que mesmo sem querer ir, o profeta foi, porque Deus cumpre o seu propósito, a vontade de Deus é estabelecida, e Deus faz com que Jonas anuncie a sua palavra. O povo inteiro, a nação inteira de Nínive se arrepende, se volta para Deus.
Deus concede da sua graça, do seu perdão, da sua misericórdia. E sabe qual a atitude do profeta Jonas? Ele se ira, ele fica indignado contra Deus, porque Deus havia perdoado aquela nação. Irmãos, percebe que isso não tem conexão alguma com o propósito pelo qual Israel é formada e a atitude do profeta Jonas? Israel é formado para abençoar, Israel é formado para levar a bênção de Deus, para ser um canal da bênção de Deus na vida das demais nações. E nós temos o profeta Jonas que se entristece, que se ira e quer morrer, porque Deus abençoou aquela nação através dele. Israel falha no cumprimento de sua missão. No entanto, Deus continua se revelando, Deus continua trabalhando para que o pecador o conheça, para que o pecador aproxime dele, receba do seu perdão e tenha vida em si. Porque Deus tem uma missão, Ele se revelou à humanidade. Porque Deus tem uma missão, Ele formou Israel. Porque Deus tem uma missão, Ele envia Jesus Cristo. Porque Deus tem uma missão, Ele forma a igreja. E esses dois pontos nós não veremos hoje, nós veremos na próxima mensagem. Nesse momento nós iremos concluir, mas eu gostaria de deixar, de certa forma, o objetivo é que este cenário maior, essa história, ficasse mais clara em sua mente e você começasse a enxergar algumas coisas. O quão devastador foi o pecado e é o pecado na vida da humanidade, e o quanto esse Deus tem o desejo de salvar esse pecador, e porque esse Deus quer comunhão com o pecador, e porque esse Deus decidiu salvar esse pecador, Ele forma Israel, Ele envia Jesus Cristo, e Ele trabalha hoje com a igreja. Na próxima mensagem veremos a respeito disso. Que Deus nos abençoe. Estarei orando, encerrando nesse momento. Pai amado, eu agradeço ao Senhor porque tivemos hoje contato com a Tua Palavra, ainda que de maneira mais panorâmica, observando esses pontos em toda a história. O meu desejo, ó Deus, é que o Senhor venha fazer-nos entender, porque precisamos, ó Pai, de entendimento do todo para o cumprimento das partes, para que possamos então, ó Deus, obedecer, nos entregar e servir ao Senhor com fidelidade, com empolgação, com ânimo, com paixão. Nós precisamos, ó Deus, ter esse desenho esclarecido em nossa mente, ter esse quadro totalmente pintado no nosso coração, que é um Deus que desde o início decidiu nos amar. Um Deus que desde o início, mesmo com o pecado sendo uma realidade, trabalha para a salvação, trabalha para a aproximação de cada pecador espalhado por essa terra. Nos ajude a entender isso, Deus. Nos ajude a compreender, para depois o Senhor nos ajudar a fazer. Obrigado pela oportunidade que tivemos e continue a desafiar os nossos corações. No nome de Jesus eu peço e agradeço. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Na sequência, nós continuaremos a trabalhar essas questões. Grande abraço, até mais. Tudo que sou, tudo que tenho, estou diante de ti, Senhor. Minhas tristezas e alegrias a ti entrego agora, Senhor. Confesso minha verdade, usa
escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Tá sempre presente com a gente nas horas difíceis, não pode faltar. É voz que incentiva, anima, coloca pra cima e nos faz levantar. E a gente fala das coisas da vida, é papo que não quer parar. Falamos de lutas, de sonhos, histórias vividas e do que virá. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Quem encontra alguém pra caminhar nessa estrada quer viver, tem esperança e gratidão no olhar. Os amigos são nossa riqueza. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão. Em todo tempo amo amigo e na angústia nasce o irmão.